Sua forma de chore desaparecerá agora. As sábios continuaram. Há uma árvore achoca na margem do Kushum Samovara, aos pés de Govardhana. E essa árvore achoca sempre produz flores. O doce cheiro dessas flores se espalha por toda a floresta e toma toda a área muito aromática. Torna. Você terá novamente nosso Darshana sob essa árvore achoca à meia-noite. Depois de algum tempo, quando chegar a hora apropriada, você verá Radharani junto com suas amigas. Dizendo isso, as golpes desapareceram e Srimati Radhika imediatamente assumiu sua forma de bebê. Maharaja Vrishabhanu retornou ao quarto. Ele viu Narada Muni oferecendo reverências à garota e perguntou: "Ó Muni, por que você está oferecendo reverências à minha pequena filha?" Narada Muni garantiu a Maharaja Vrishabhanu que estava tudo bem e então deixou o palácio. No dia seguinte ao nascimento de Srimati Radhika, Purnamasi Devi chegou à casa de Vrishabhanu a convite de Kirtida, a mãe de Radharani. Assim que viu a menina, ela imediatamente sentiu um grande êxtase e então disse: "Não é outra senão Raseshwari, que apareceu em sua casa." Ela aconselhou Kirtida e Vrishabhanu: "Cuidem bem dessa menina. Ela é a origem de Lakshmi Devi, Ishvari, a controladora de Bhuloka e Goloka. E ela é sempre adorada pelas Gopaganya, as vaqueirinhas. Grandes personalidades como Brahma, Shiva, Indra, Maruti e Varuna constantemente oferecem suas orações aos seus pés de lótus. Assim como Shri Hari aparece nesse planeta Terra por sua doce vontade, similarmente essa menina, que é a consorte eterna de Shri Hari, apareceu em sua casa. Todos os seus desejos serão realizados ao ver, tocar ou adorar essa menina. Ela apareceu aqui para executar alguns passatempos confidenciais. Vocês devem cuidar bem dela." Depois de algum tempo, quando o rei Vrishabhanu e Kirtida estavam vendo sua linda filha mais de perto, eles de repente perceberam que ela não estava vendo nada. Seus olhos ainda estavam fechados. Todos, incluindo Kirtida, começaram a chorar de tristeza, porque aquela menina tão linda era cega. Ainda assim, embora ela fosse cega, devido à sua beleza incomparável, todos vieram ver a filha recém-nascida de Vrishabhanu e Kirtida. Nanda Maharaj e Yashoda também foram lá, junto com seu filho Krishna. Nanda Maharaj e Vrishabhanu se abraçaram quando se encontraram e mãe Yashoda foi recebida com amor afetuoso por Kirtida. Ela a levou para dentro de casa e a abraçou também. O Senhor Krishna sabia que sua consorte eterna, Shri Radha, havia aparecido na casa de Kirtida. Radharani, na forma de uma garotinha, estava deitada na cama, enquanto Yashoda e Kirtida estavam ocupados conversando sobre a menina recém-nascida e sua infeliz cegueira. Shri Krishna desceu do colo de mãe Yashoda, entrou no quarto onde Radharani estava dormindo, subiu em sua cama e tocou os seus olhos. Imediatamente ela abriu os olhos para receber o Darshana de seu amado Krishna. Quando Kirtida e Yashoda viram que os olhos de Radharani estavam abertos, ficaram muito felizes e imediatamente compartilharam a notícia com todos os presentes. Houve muita alegria na casa de Maharaja Vrishabhanu e mãe Kirtida. A outra descrição sobre como Radharani abriu os olhos. Mãe Yashoda foi à casa de Kirtida, carregando seu filho Krishna nos braços. Quando Yashoda viu a linda filha de Kirtida, ela imediatamente colocou Krishna no chão
e levantou Radharani, embalando a criança em seu colo. Ao ver isso, Krishna ficou chateado e começou a chorar. E a Yashoda se abaixou e levantou Krishna, colocando em seu colo também. A natureza das crianças é que sempre que estão juntas, elas tentam tocar umas nas outras. Quando Radha e Krishna estavam próximos um do outro, no colo de Yashoda, Krishna conseguiu tocar Radharani. Pelo seu toque, Radharani entendeu que seu Krishna estava ali na frente dela, e então abriu seus olhos para tomar seu darshana, sua primeira visão neste planeta terrestre. A razão pela qual Radharani nasceu como uma menina cega é a seguinte: em Goloka Dhamma, o Senhor Krishna estava se preparando para vir ao planeta Terra para realizar sua Bhauma Lila. Ele mencionou a Radharani que ela também tinha que aparecer em seus passatempos, mas a Radharani expressou relutância em vir à Terra, porque ela teria que ver muitas pessoas, mas tudo o que ela queria era apenas ver Krishna. Krishna garantiu-lhe que na Terra ela seria capaz de vê-lo sempre. Então Radharani concordou com a condição de que na Terra a primeira pessoa que ela viria seria ele. É por isso que ela apareceu como uma garota cega e obteve sua visão apenas na presença de seu amado Shama Sundara. Sabia, não? Isso eu já tinha ouvido. Esse detalhe eu já tinha ouvido falar uma vez. No palácio do rei Vrishabhanu, Radharani passava a infância brincando com suas amigas. Onde quer que elas fossem brincar, Radha colocava uma pequena deidade de Krishna e a decorava com flores. Radha e suas sakis, suas amigas, às vezes brincavam de cozinhar para Krishna. Estão entendendo? Elas iam brincar, viu? Brincava e colocava Krishna no canto. Sim. E Krishna ficava ali, né? E elas brincavam de cozinhar para Krishna. Certa vez, no Dwada Sititi, quando as golpes estavam absortas em suas brincadeiras, Durvasa Muni, um grande sábio, chegou ao palácio. Todas as amigas fugiram quando viram Durvasa Muni. Durvasa Muni é conhecido como um sábio muito austero, né? E às vezes ele fica com raiva muito facilmente. E se ele fica com raiva de alguém, fica chateado, ele dá uma maldição e aí... Então as meninas não queriam ser amaldiçoadas. Provavelmente ele amaldiçoava, vocês não vão se casar, ou vão se casar com alguém muito feio, alguma coisa assim. Então elas não queriam ser amaldiçoadas, então fugiram. Mas Radharani ficou. Durvasa Muni ficou satisfeito ao ver a beleza incomparável de Radharani. Ele disse: minha querida filha, hoje você deve me alimentar com arroz doce, preparado com suas próprias mãos. Ela não podia errar. Tinha que fazer o arroz direito, né? Se errasse o arroz, tem problema. Então, quando Radharani ouviu o desejo de Durvasa Muni, ela imediatamente correu com sua mãe para coletar os ingredientes: arroz com um aroma doce, leite, açúcar, resina elate, não sei o que é isso, cânfora e outras coisas. Rapidamente Radharani preparou um delicioso arroz doce, o qual serviu para Durvasa Muni. Ele notou o cheiro muito apetitoso e quando provou o inconcebível néctar de arroz, convenceu-se de que Radharani era Golokeshwari, né? A senhora de Goloka, de Vrindavana. Ninguém mais poderia ter feito uma preparação tão maravilhosa que anulasse o sabor do néctar e o fizesse experimentar êxtase. Estando tão satisfeito com o serviço de Srimati Radharani e devido à afeição por ela, ele então disse: eu te dou a bênção de que tudo o que suas mãos tocarem, tudo o que você preparar, terá um gosto de néctar. Quem provar tal comida preparada por você terá vida longa, força, beleza e fama. E tudo isso aumentará dia após dia.
Entenderam a bênção? As meninas ficaram com medo de ser amaldiçoada e ela recebeu uma bênção especial. Quando mãe Yashoda soube da bênção dada a Radharani por Durvasa Muni, então ela pediu a Kirtida e mais tarde a Jatila que trouxesse Radharani à casa deles para cozinhar para Krishna, para que ele pudesse adquirir todas as bênçãos ao saborear a comida preparada pelas mãos nectárias de Srimati Radharani. Dessa forma, a bênção foi muito benéfica para Radharani, porque ela pôde servir Krishna. E a pedido de mãe Yashoda, ela teve muitas oportunidades de ver e estar próxima de Krishna. Então, todo dia de manhã, ela ia cedo, junto com as suas amigas, para cozinhar para Krishna, devido. Mãe Yashoda, quando soube que ela tinha essa bênção, então ela queria que Krishna vivesse para sempre, que Krishna fosse muito feliz, fosse muito forte. Então, ela convocou Radharani para cozinhar. Quando, pelo toque de Krishna, Radharani recuperou sua visão, a amizade entre Yashoda e Kirtida se tornou muito intensa. Ambas as famílias começaram a visitar as casas uma da outra regularmente. Às vezes Radharani visitava a casa de Nanda Maharaj com sua mãe. Lá ela tinha também a oportunidade de ver o seu mais amado Krishna. Radha e Krishna continuaram a crescer dia após dia. Todas as suas grandes amigas de Radharani também apareceram em Vrindavana. Vishaka apareceu no mesmo dia e na mesma hora que Radharani. Vishaka tem a mesma idade, nasceu na mesma hora. Parece muito com Radharani. As 8 amigas amadas de Radharani, que são expansões do corpo de Radharani, elas são Lalita, Vishaka, Chitra, Induleka, Champakalata, Tungavidya, Rangadevi e Sudevi. Quando Radharani atingiu a idade de 7 meses, o rei Vrishabhanu fez arranjos elaborados para realizar a cerimônia Anaprasana para sua filha. Vocês sabem a cerimônia Anaprasana, né? Que é o momento em que a criança vai comer grãos pela primeira vez. Ele organizou um grande yagya e convidou todos os cidadãos brahmanes, parentes e seu querido amigo Nanda Maharaj e sua família. Purnamasi Devi, Mãe Rohini e Balarama, Mãe Yashoda e Krishna vieram todos para participar da cerimônia. Enquanto todos desfrutavam de um suntuoso banquete, Radharani deu uma mordida na braçada do prato de Krishna. Já começou. Enquanto todas as mulheres estavam ocupadas falando sobre seus assuntos domésticos, Krishna e Radharani, na modalidade da infância, se reuniam e bebiam a beleza um do outro, como pássaros chakora bebem a luz da lua. Radharani manifestava uma maravilhosa beleza e doçura, assim como uma flor de lótus manifesta sua beleza quando entra em contato com a luz do sol. Então aqui a gente vai ler um passatempo que aconteceu um pouco antes do período da juventude de Radharani. Certa vez, sendo dominado pelo amor, Krishna disse a Radharani: a essência de toda adoração é adorar você. Se alguém me adorar sem primeiro adorar você, ele não obterá nenhum resultado. Isso é Krishna falando. Por isso que o mantra é Hare Krishna. Então sempre vem Radharani na frente. Tá? Você cria Mahabhava Mai, ou minha potência de dar prazer. Você obtém prazer dando prazer a mim. O meu prazer é o seu prazer. Você é completamente desprovida de desejo por seu próprio prazer. E você não espera nada de mim.
exceto minha associação, e dedicar-se constantemente em meu serviço. Assim, qualquer um que siga seu processo de adoração se tornará muito querido para mim, e eu os considero maiores do que qualquer yogi ou tapasvi, uma pessoa que faz muita austeridade. Então a gente tem que seguir os passos de Radharani. Então, como ela serve a Krishna, a gente tem que aprender com ela, servir a Krishna. Assim a gente vai agradar muito Krishna facilmente. Assim, qualquer um que siga seu processo de adoração, sem seu olhar misericordioso, nenhuma entidade viva pode me alcançar. Eu sou acessível apenas por devoção pura, e suas atividades são devoção pura. Aquele que segue seus passos não temerá de Amaraj e será elegível para servir em minha morada espiritual. Quem quer que... Dá para aumentar esse som para um pouquinho? Estou falando, estou gritando aqui. Agora? Melhorou? Melhorou, agora melhorou. Então, quando Radharani ouviu isso, ela sorriu e disse: Krishna, sua reputação é como a de um libertino. Eu não acredito em suas palavras. Yashoda é sua querida mãe. Quando você diz que eu sou maior do que ela, qual é a razão? Então Krishna disse: muito em breve você verá. Até ela dirá que você é sua filha. Muito em breve ela irá tocar os seus pés. E esses mosquitinhos não tem jeito. E dessa forma, para mostrar a grandeza de Srimati Radharani, Krishna manifestou um passatempo. Um dia, as gopis levaram Radha e Krishna para uma casa para se divertirem com eles. Elas estavam obtendo grande prazer fazendo Radha e Krishna dançar no pátio da casa. E estavam cantando e dançando com ele. Naquela hora, Yashoda chegou lá. Quando ela viu que todas as gopis estavam dançando com Krishna, ela ficou brava e disse a Radharani e as suas amigas: que tipo de comportamento é esse? Meu Krishna passa o dia pastoreando as vacas, ele está muito cansado e precisa descansar, mas vocês perturbam o sono dele e o trouxeram aqui para brincar. Aqui estão vocês fazendo-o dançar, e eu sei que vocês fazem isso todos os dias. Isso não é nada bom, então não façam isso de novo. Radharani não respondeu. As Sakis disseram a Yashoda: seu filho Krishna é um vaqueiro. Ele se cansou de andar pela floresta e pastorear as vacas, e agora ele está dormindo em sua cama. Este Krishna aqui não é o seu Krishna, não é o seu filho. O nome do seu filho é Krishna, mas isso não significa que não haja mais ninguém com o mesmo nome neste mundo. Vá para casa e veja, talvez seu filho ainda esteja dormindo. Então elas disseram, confundindo mãe Yashoda. Você pensa que só existe um Krishna? Então tem muita gente com o nome de Krishna. Então o seu filho está lá na sua casa, vá lá, esse aqui é outro. A mãe Yashoda ficou assim. Depois de ouvir isso das gopis, mãe Yashoda ficou muito surpresa. Poderia muito bem haver mais de uma criança chamada Krishna, mas como elas poderiam ter as mesmas características? Entretanto, como as Sakis sugeriram, ela voltou para casa para ver o seu Gopal. Quando Yashodamati chegou, ela ficou surpresa ao ver que as palavras das Sakis estavam corretas. Seu filho Krishna estava dormindo na cama. Ela ficou confusa ao ver aquilo
mas ao mesmo tempo também se sentiu muito feliz. Ela retornou imediatamente ao local onde as sábias estavam brincando com o outro Krishna e disse: ó sábios, por favor, ouçam-me. Onde vocês encontraram esse Krishna que se parece exatamente com o meu filho Krishna? Ambos têm a mesma idade, as mesmas características e o mesmo físico. Eles andam da mesma maneira, falam da mesma maneira e se comportam da mesma maneira. A aparência corporal deles é a mesma. Ver seu Krishna me dá satisfação no coração. Estou sentindo muito afeto por ele. Todas vocês venham à minha casa com o seu Krishna. Nós uniremos ambos os Krishnas e faremos com que eles dancem juntos e todos ficarão felizes em ver a dança deles. Podemos estabelecer uma amizade entre ambos os Krishna. Então, depois de terminar a dança, vocês deixam o meu Krishna na minha casa e voltam com o seu Krishna. Inspirada por Krishna, então Radharani disse: ó querida mãe, você está nos dizendo para levar nosso Krishna para a sua casa? Mas nós estamos com medo. Se ambos os Krishnas estiverem dançando, então como saberemos qual é o meu Krishna e qual é o seu Krishna? Seu Krishna pode ser trocado pelo nosso Krishna. Mãe Yashoda riu ao ouvir isso e disse: se isso acontecer, qual é o problema? Ambos são iguais em suas qualidades. Radharani disse: não, isso não está correto. Seu Krishna nunca pode ser igual em qualidades ao nosso Krishna. Seu filho é um vaqueiro que pastoreia as vacas na floresta o dia todo. Ele não tem conhecimento do amor, prema tattva. Mas o nosso Krishna é uma joia incomparável entre todos os Purushas. Ele é o Purusha Ratna, o Purushottama. Muitos yogis, rishis, munis, gyanis e dhyanis estão adorando os seus pés de lótus. Nosso Krishna matou grandes demônios e corrigiu o erro de Brahma, o criador deste universo. Então Mãe Yashoda respondeu: meu filho também executou todas essas atividades. Todos os Brajavasis sabem sobre isso. Quando meu filho tinha apenas 3 dias de idade, ele matou a demônia Putana. Então ele matou Shakatasura, Trinavartasura. Todos sabem que esses são as atividades de Yashoda Nandana. Radharani então disse: falando dessa forma, podemos criar uma briga. Mais tarde você entenderá qual Krishna tem maiores qualidades. Por enquanto, devemos colocar uma marca na cabeça de nosso Krishna, para que assim eles não sejam trocados. Dizendo isso, Radharani colocou um ponto de polpa de sândalo na testa de Krishna. A marca branca, redonda na testa azul de Krishna parecia a lua saindo de trás de uma montanha azul. Radharani disse a todas as amigas: agora todas vocês vejam, há uma marca Chandana na testa do meu Krishna. Todos vocês devem manter seus olhos em nosso Krishna para que ele não se perca. Então, Radharani e suas amigas, junto com seu Krishna, foram para a casa de Yashoda. Yashoda viu seu Krishna, que ainda estava dormindo na cama dentro de casa. Ela o acordou e o levou para dançar com o segundo Krishna. Quando eles dançaram juntos, os 2 Krishnas pareciam 2 Nilamani brilhantes, deve ser joias. Todos ficaram maravilhados ao ver sua dança. Elas nunca tinham testemunhado um evento tão maravilhoso. Então, de repente, o Krishna de Yashoda fundiu-se ao corpo de Krishna das Gopis e tornou-se um só. Depois, a dança terminou. Radharani e suas sábias se prepararam para partir junto com seu Krishna. Mãe Yashoda não encontrou o seu Krishna. Ela começou a chorar. Onde está o meu Krishna? Para onde foi o meu Krishna? Vocês estão levando o seu Krishna. Vocês têm que devolver o meu Krishna. Então Radharani disse: onde podemos encontrar o seu Krishna? Nossa vida e alma, este Krishna não é o seu filho. Veja só, na testa de nosso Krishna está a marca Chandana que coloquei ali. Mãe Yashoda disse: vocês todos os fizeram dançar.
Vocês devem ter escondido o meu Krishna em algum lugar. Esse é o seu truque. Radha, você conhece muitos truques. Radharani disse: este pátio é cercado por um muro. Ambos os Krishnas estavam dançando aqui. Como podemos saber para onde foi o seu Krishna? Não deixamos ele em lugar nenhum. Então Yashoda, com muita piedade, e com a sua voz disse: eu não tenho 5 ou 7 filhos. Eu só tenho apenas um. Ele é uma riqueza de felicidade para o seu pai e sua mãe, assim como uma bengala é para um velho. Ora, meu ar vital está prestes a sair do meu corpo. Por favor, devolva-me, meu Krishna, e salve minha vida. Estou segurando seus pés. Por favor, devolva-me, meu Krishna, e a partir de hoje eu me tornarei sua serva. Arranjo que Krishna fez, né? Quando Krishna ouviu Yashoda falando dessa maneira, ele olhou para Radharani e sorriu, indicando algo para ela como um leve movimento. Né? Radharani disse: você é a rainha de Vraja. Você é minha mais velha, minha mais adorável mãe. Por que você está segurando meus pés? É uma grande ofensa de minha parte que você esteja tocando meus pés. Por que você fala tais palavras que não são agradáveis a mim? Yashoda disse: por favor, devolva meu filho o mais rápido possível. Então se livrará de todas as ofensas e não haverá pecado de sua parte. Radharani disse: mas como posso trazê-lo? Onde devo ir para buscá-lo? Quando Yashoda ouviu isso de Radharani, ela começou a chorar e falando comoventemente disse: não manterei mais minha vida sem o meu Nilamani. Dizendo isso, Yashoda dele desmaiou e caiu no chão. Parecia que ela estava desistindo de sua vida. Radharani olhou para Krishna e disse: o que eu devo fazer agora? Sua mãe que carregou você em seu ventre está morrendo na sua frente. Por favor, diga-me o que fazer agora. Então Krishna disse: não há necessidade de se preocupar. Minha mãe não vai morrer. Foi até Yashoda e falou em seu ouvido: Yashoda, mãe de Krishna, acorde, levante-se, seu Krishna retornou. Assim que mãe Yashoda ouviu o nome de Krishna, ela imediatamente acordou e disse: oh, Srimati, onde está o meu Krishna? Radharani respondeu: seu filho Krishna ficou cansado de dançar com o nosso Krishna e foi para o seu quarto e está dormindo em sua cama. Yashoda tinha plena fé que Radharani nunca dizia mentiras. Ela foi imediatamente ao quarto de Krishna e encontrou Krishna dormindo em sua cama. Nandarani Yashoda ergueu seu filho com grande afeição e o abraçou, beijando-o repetidamente. Todas as amigas de Radharani partiram para suas respectivas casas. Dessa forma, Krishna estabeleceu a grandeza de Radharani. Gostaram? Sim. Querem mais passatempo? Sim. Tem certeza? Você não vai ficar assim, êxtase, cair assim? Possível. Tá bem. O aparecimento do Radha Kunda e do Shyama Kunda. Certa vez, Kamsa enviou um demônio chamado Aristasura para Vraja. Esse demônio assumiu a forma de um touro e era muito feroz e aterrorizou todos os Vrajavasis. O Senhor Krishna matou esse demônio com muita facilidade. Naquela noite, Krishna tocou sua flauta para atrair as golpes e desfrutar da dança da raça com eles. Enquanto Radharani, Lalita e as outras amigas se aproximavam de Shri Krishna, elas conversavam entre si. Krishna, o filho de Vrajaraja Nanda, matou um touro, portanto ele cometeu um pecado. Está descrito nas Escrituras que se o rei comete algum pecado, os cidadãos compartilham as reações. Seguindo esse princípio, o pecado de Krishna de matar um touro
deve ter nos contaminado também. Temos que consultar a Bhagavati Purnamasi e perguntar a ela o que precisamos fazer para nos livrar desse pecado. Enquanto falavam dessa maneira, elas estavam se aproximando de Krishna. Elas falaram alto para que assim Krishna pudesse ouvir. Radharani então disse a Krishna: ó destruidor do touro, você não deve tocar em nossos corpos hoje. Krishna respondeu: ó golpes tolas, ele não era realmente um touro, ele era um demônio que havia aceitado o disfarce de um touro para prejudicar o povo de Vraja. Radharani disse: ó Krishna, mesmo que ele fosse um demônio, ainda assim ele aceitou a forma de um touro. Vritrasura também era um demônio, mas Indra incorreu no pecado de matar um Brahmana. Similarmente, mesmo que este Aristasura fosse um demônio, porque ele estava na forma de um touro, você incorreu em pecado. Quando Krishna ouviu essas explicações de Radharani, ele ficou sem resposta. Ele ficou envergonhado e ficou olhando para o chão. Ele perguntou então a Radharani: se eu incorri nesse pecado, então qual é a solução? O que eu devo fazer para me libertar desse pecado? Radharani e suas sábias disseram: ouvimos de Purnamasi Devi e de Gargi, a filha de Gargacharya, que para esse tipo de pecado é preciso viajar por todos os lugares sagrados e se banhar nas águas desses tirthas. Somente então você pode se libertar do pecado de matar um touro. Quando Krishna ouviu esse processo de expiação de Radharani, ele abandonou sua humildade e disse: você acha que eu tenho que ir por todos os 3 mundos para me banhar em todos os lugares sagrados? Não. Veja como eu trarei todos os lugares sagrados aqui, diante de seus olhos. Então Krishna chutou o chão com o seu calcanhar esquerdo. Aquele chute do Senhor Krishna criou um buraco. E imediatamente Bhagavati Ganga apareceu de Patala Loka. Então Krishna convidou todos os tirthas para aquela água. Eles apareceram ao seu comando e entraram na água. Depois do banho, Krishna disse: farei com que este lago crie água por mim, que tenha a água mais pura de todos os tirthas, exista aqui eternamente. Ele olhou para Radharani e suas sábias e disse: agora eu me banhei nesta água e fui purificado do meu pecado. Mas de todas vocês não realizaram nenhuma atividade piedosa nesta vida. Como podem se banhar em todos esses tirthas? Todas as golpes disseram: ó Krishna, você é um grande trapaceiro. Quem pode entender seu ilusionismo? A água neste lago é apenas uma água comum. Como você pode dizer tão orgulhosamente que esta água é de todos os tirthas? Nós não acreditamos em você. Quando Krishna ouviu isso das golpes, ele chamou todos os tirthas que apareceram em suas formas personificadas diante de Radharani. Um por um, eles se identificaram diante dela. Eu sou o Lavana Samudra, o oceano de água salgada. Eu sou o Sona, eu sou o rio Sindhu, eu sou Tamraparni, eu sou o Pushkara, eu sou o Sarasvati, eu sou o rio Yamuna, eu sou o Kaveri, eu sou o Tirtharaj Prayaga, eu sou o rio Reva. Agora todos nós entramos nesse kunda na forma de água. Então Krishna disse às golpes: agora vocês não podem ter nenhuma dúvida. Banhei-me na água sagrada de todos os tirthas e agora estou completamente livre de todos os pecados. Mas e vocês, sendo cidadãs de Vraja, estão contaminadas pelo pecado. Agora todas vocês devem se banhar nesta água e se libertarem do pecado. Caso contrário, permanecerão contaminadas e não poderão tocar em meu corpo. Radharani então disse: ó amigas, Krishna criou esse lago pisando no chão com seus pés, o que não é um começo auspicioso.
Além disso, porque ele se banhou aqui, essa água foi contaminada ao receber os pecados de Krishna. Não devemos nos banhar neste kunda. Temos que criar nosso próprio kunda e nos banhar naquela água. No lado ocidental do kunda criado por Krishna, Radharani encontrou um lugar que tinha a pegada do demônio Aristasura. E de acordo com isso, elas fizeram um buraco. Radharani pegou suas pulseiras e, com a ajuda de suas saques, começou a cavar. Havia tantos golpes que em pouco tempo elas criaram um grande lago. Como esse kunda foi criado a partir das pulseiras de Radharani, ele ficou conhecido como Kankana Kunda e mais tarde como Radha Kunda. Dessa forma, elas rapidamente criaram um belo kunda ao lado do Krishna Kunda ou Shyama Kunda. Krishna ficou surpreso e disse a Radharani: ó de olhos de lótus, você fez um belo lago. Mas qual é a utilidade desse lago se ele não tem água? De qualquer forma, posso permitir que você, junto com as suas amigas, se banhe em meu kunda para satisfazer seu desejo. Ouvindo isso, de Krishna, Radharani virou o rosto e levantou o queixo, dizendo: não. Seu kunda está contaminado pelos pecados deixados lá durante seu banho. Nós não nos banharemos naquela água. Trarei a água do Manasi Ganga com a ajuda das minhas milhões de sábios. Dessa forma, estabelecerei as glórias incomparáveis de meu kunda neste mundo. Krishna pensou que esta seria uma tarefa muito trabalhosa para Radharani e suas golpes. E assim ele insistiu e instruiu todos os tirthas a se aproximarem de Srimati Radharani para servi-la. Imediatamente os tirthas personificados apareceram diante de Srimati Radharani e ofereceram suas orações para ela. Eles disseram: ó Radha, quem pode estimar a grandeza de suas glórias? Os Vedas não conhecem o fim de suas glórias, nem Brahma, Shiva e Narada. Shri Uddhava, sempre meditando em suas glórias ilimitadas, está sempre meditando em suas glórias ilimitadas. As pontas de seus dedos, dos pés de lótus, são raios radiantes de beleza, desejados até mesmo por Lakshmi Devi. Apenas uma pessoa conhece suas glórias completamente. Ele é o filho de Nanda Maharaj, que está enxugando o suor de seu corpo por amor a você. Ele está decorando seus pés de lótus muito lindamente com tornozeleiras feitas de pedras preciosas. Ele se sente muito afortunado por receber a misericórdia de sua visão. Por sua ordem e misericórdia, aparecemos nesse kunda, que foi criado pelo chute de seu calcanhar. Ó Srimati Radhika, por favor, aceite-nos, lançando seu olhar misericordioso sobre nós. Deixe-nos viver em seu kunda e sempre ter a oportunidade de observar seus doces passatempos com Krishna. Dessa forma, todos os nossos desejos serão realizados. Ao ouvir as orações dos tirthas personificados, Radharani olhou para Krishna e sorriu. Ela disse: ó tirthas, estou muito satisfeita com as suas orações. Agora vocês podem entrar no meu kunda por sua doce vontade. Com esta ordem misericordiosa de Radharani, Shri Krishna, com a ajuda de sua flauta, fez um furo na barragem entre os dois kundas, e a água do Shyama Kunda entrou no Radha Kunda. Srimati Radharani entrou em seu kunda à meia-noite, em Kartika Purnima, Krishnastami ou Bahulastami Tithi. Quando Krishna viu o Radha Kunda cheio de água, ele também se banhou ali e disse a Radharani: ó minha mais querida, eu me banharei e praticarei esportes aquáticos diariamente neste kunda criado por você. Assim como você é muito querida para mim, este kunda criado por você também é muito querido para mim.
Todos os anos, milhares de devotos se banham no Radha Kunda, neste Tirthi e Muhudha, para atingir a perfeição da vida. Kankana Kunda ainda existe dentro do Radha Kunda. Mede 60 metros quadrados de superfície e 48 metros de profundidade. Quando os devotos esvaziam o Radha Kunda para limpá-lo, o Kankana Kunda ficou visível naquele momento. Ok? Terminou. O que vocês estão esperando? Mais? Tá bem. Narada Muni, que é um grande devoto do Senhor, visitava regularmente Srimati Radharani. Krishna notou essas visitas frequentes e alertou a Radharani que ela deveria ter cuidado ao se associar tão intimamente com Narada Muni. Porque Narada Muni era especialista em instigar disputas entre as pessoas, e a briga, e a confusão. A apreensão de Krishna era que Narada também pudesse criar alguma desavença entre ele e Srimati Radharani. Mas Radharani não levou as palavras de Krishna a sério. Ela pensava que seu amor por Krishna era tão forte que ninguém poderia criar qualquer tipo de desavença entre ela e Krishna. Então, Krishna disse: obviamente, você não se importa com o meu aviso, mas um dia você verá o resultado de seu relacionamento com Narada Muni. Certa vez, Narada Muni visitou Vrajabhumi, tocando sua vida. Satisfeito com a bela música de Narada, Krishna quis dar-lhe uma bênção. Narada Muni disse: não tenho nenhum desejo a cumprir agora. Por favor, guarde sua oferenda para o futuro, pois quando eu precisar de seu favor, eu lhe pedirei. Um dia, todas as amigas organizaram um festival de balanço para Radha e Krishna, perto do Lalita Kunda. Um balanço foi preparado e decorado muito suntuosamente, e todas as amigas de Radharani, junto com Krishna, estavam prontas. Entretanto, Radharani ainda não havia chegado. Todos estavam esperando por ela. Sem ela, o festival não poderia começar. Neste momento, por acaso, Narada Muni chegou ali e perguntou: o que são todos esses preparativos? Qual é o motivo? As amigas de Radharani responderam: preparamos um festival do balanço para Radha e Krishna. Tudo está pronto, mas Radharani não chegou. Estamos esperando por sua chegada. Esse balancinho, amanhã vocês vão balançar. Krishna disse: claro, Naradaji. Não, desculpa. Então Narada Muni foi diante de Krishna e disse: meu querido Senhor, você lembra que um dia você me concedeu um desejo e eu disse que eu pediria a você quando eu precisasse? Hoje eu tenho um desejo especial. Se você gentilmente me atender, eu serei muito grato. Então Krishna diz: claro, Naradaji, eu lembro da minha promessa e, portanto, hoje concederei o seu desejo. Por favor, diga-me qual é o seu desejo. Narada Muni disse: anseio por ver o passatempo em que você e Lalita balançam juntos no balanço. Krishna disse: mas isso é muito fácil de resolver. Shri Radha está demorando muito, então vou me balançar com Lalita. Entretanto, Lalita não queria balançar com Krishna. Ela só queria ver sua amada Saki Radharani balançando com Krishna. Krishna, vendo a hesitação de Lalita, puxou sua mão e a forçou a sentar-se ao lado dele no balanço. E as amigas balançaram os dois. Narada Muni e as gopis ficaram felizes ao ver Lalita e Krishna balançando juntos. Então Narada Muni sorrateiramente deixou
aquele lugar e foi para a casa de Shrimati Radharani. Livre para viajar para onde quiser, ele foi direto para o quarto de Radha, onde ele estava se vestindo para o festival do balanço. Então Narada Muni disse a Radharani: o que você está fazendo aqui? Radharani respondeu: estou me preparando para o festival do balanço com Krishna. Minhas sakis estão organizando tudo lá no Lalita Kunda. Narada disse: você está se preparando para o festival do balanço? Você não sabe o que está acontecendo lá? Krishna já está participando do festival do balanço com Lalita. Radharani não conseguia acreditar que Lalita estava participando do festival do balanço com Krishna. Mas Narada disse: então vá e veja por si mesmo o que está acontecendo. Olha. Radharani foi imediatamente até o Lalita Kunda e de longe viu Lalita e Krishna balançando juntos. Radharani ficou zangada e deixou o Kunda. Enquanto isso, Krishna e todas as sakis estavam esperando por Radharani, mas ela ainda não havia chegado. Então demorou tanto. Krishna entendeu que devia haver algum problema para causar tanto atraso. Ele pensou em perguntar a Narada Muni, mas, olhando ao redor do Kunda, percebeu que Narada Muni havia desaparecido. Então Krishna compreendeu que Narada devia ter feito alguma coisa, e assim ele próprio foi procurar Radharani. Depois de algum tempo, ele encontrou Radha irada, sentada em seu Kunda, chorando. Ele foi até ela e tentou acalmá-la, mas ela não ouviu nada do que ele disse. Krishna falou: Radharani, o que você está fazendo aqui? Estamos esperando por você há muito tempo. Todas as sakis estão lá esperando a sua chegada. Por que você está sentada aqui sozinha, chorando? Radharani, muito zangada, disse: por que você precisa de mim? Você está balançando no balanço com Lalita, seja feliz balançando com ela. Você não precisa de mim lá. Krishna perguntou a Radha: como você sabe que eu estava balançando com Lalita? Radha disse: ouvi isso de Narada Muni. Então Krishna entendeu que Narada Muni havia criado uma situação. Ele disse a Radharani: veja como Narada Muni zombou de você. Eu havia realizado o desejo dele. Hoje ele veio e me pediu para realizar seu desejo de ver Lalita e eu balançando juntos no balanço, porque você estava demorando. E para deixar Narada feliz, Lalita e eu balançamos juntos. Lalita não queria balançar comigo, mas eu a forcei só para deixar Narada Muni feliz. Mas depois de nos colocar no balanço, ele veio aqui e informou a você sobre isso, fazendo com que você ficasse chateado. Eu já havia avisado você para ter cuidado com Narada e não se associar tão intimamente com ele. Ele é muito hábil em fazer as pessoas brigarem umas com as outras. Krishna alertou Radharani para não confiar em Narada Muni mais no futuro. Radharani sorriu ao ouvir essa explicação de Krishna. Então eles foram até o Lalita Kunda para balançar juntos. Pronto? Teve, ao longo da live, teve uma pessoa que perguntou aonde estão descritos esses passatempos. É um livro escrito por Maharaj Indiano, que conta os passatempos de Radharani. Vários passatempos. Aí foi traduzido. Está em português? Tem em espanhol, não tem em português. Ah, tá. Qual é o nome do livro, Maharaj? As glórias, acho que dos passatempos de Shrimati Radharani, uma coisa assim. Ah, muito bom o livro do passatempo. Eu vou ler só mais um. É grande. Vai ter área ou vai ser só para Sara? Como é que vai ser? Vocês estão sabendo? Não sei, não lembro. Eu acho que não. Não, né? Então a passagem já está pronta? Não sei. E como é que você não sabe? Não sabia. Então vamos lá.
perguntaram aqui se é de Bhakti Purushottama É, Swami. exatamente. Quando Shri Krishna estava pastoreando as vacas, rapaz, Tá demais, né? hein? Tá muito. Quando Shri Krishna estava pastoreando as vacas na floresta, a doce fragrância das flores das florestas ao redor dos kunjas eram tão atrativas que confundia a mente de Krishna. Ele tocou sua flauta, repetidamente pronunciando o nome de Radharani. O som do nome de Radha fez com que seu corpo ficasse cheio de sintomas de êxtase e lágrimas fluíram de seus olhos. Olhando para uma árvore, Krishna perguntou: por favor, diga-me onde está a minha prana priya, Radharani. Estou procurando por ela. Então, por favor, acalme-me, dando-me notícias dela. Mas a árvore não respondeu. Krishna estava observando, esperando perto do caminho da floresta, onde sua amada Radha viria. Logo, Radharani e suas sábias chegaram ao Kunja. Seu papagaio de estimação deu a Radharani a notícia de que Krishna estava chorando muito e desejando se encontrar com ela. Quando Radharani ouviu essa notícia, ela começou a gritar e a procurar por Krishna. Ela disse: onde está o meu prana priya Krishna? Por favor, dê-me o seu dashna apenas uma vez. Radharani, gritando assim, correu em direção ao seu prana Vallabha. Quando Radha e Krishna se encontraram, eles se abraçaram em êxtase e perderam a consciência externa. Naquele momento, Lalita veio e deu um nó nas roupas de Radha e Krishna e saiu do Kunja. Vocês sabem o que significa isso, né? Dá um nó na roupa. É como se casando, né? Casamento. Depois de algum tempo, Radha e Krishna sentaram-se em um assento de joias, cercado pelas amigas que estavam brincando e rindo com Yugala Kishore. Então Krishna descobriu o nó que amarrava suas roupas e as de Radharani. Quem deu um nó em nossas roupas? Quem fez essa ação tão maravilhosa? Meu coração e o coração de Radha estão sempre amarrados. Hoje alguém fez com que essa condição interna se manifestasse externamente ao dar um nó em nossas roupas. Lalita Sakhi disse: ó Krishna, este é um sintoma especial do amor. Quando o amor surge em alguém, então ele perde sua consciência externa. Naquele momento, quando ele está em grande êxtase de Premananda, a bem-aventurança do amor, os tópicos internos ocultos se manifestam externamente. Então ele se esquece de si mesmo e faz com que os outros também se esqueçam. Essa é a razão pela qual há um nó em suas roupas. A maneira de falar de Lalita deu grande prazer a Radharani e Krishna e as suas amigas, e todos riram de felicidade. Esse passatempo ocorreu em um lugar chamado Gandhuli, em Vraja. Tá bem? Cadê a notícia? 10 minutos, Maria. 10 minutos? Oferecendo amor e Tá. Mãe Yashoda ama muito Radharani. Ela queria que ela se casasse com Krishna. Sabia disso? Vocês não vão gostar muito desse passatempo. Um dia, não, esse aqui é legal. Quando Radharani estava em Nandagrama, Mãe Yashoda espalhou cúrcuma nas mãos de Radharani. O costume era que, quando os pais da noiva e do noivo concordassem em casar seus filhos,
Então se untava as mãos da noiva com cúrcuma. Tá? Você sabe, cúrcuma é aquela cor amarela, né? Fica muito forte. Quando Radharani viu suas mãos amarelas, ela ficou muito envergonhada e pensou em como ela iria escondê-las dos outros. Ela correu para um lago próximo, ansiosa para retirar o cúrcuma antes de voltar para sua casa. Enquanto ela lavava as mãos, a lagoa inteira ficou amarela. A lagoa agora é chamada de Pila Pukhu. Pukhu significa lagoa e Pila significa amarelo. A água dessa lagoa ainda hoje é amarela. Vai ser muito auspicioso, né? Eu estava pensando que tem outro passatempo aqui. Então, enquanto Radharani estava no lago, lavando o cúrcuma de suas mãos, algumas pessoas a viram e informaram seus pais. Vrishabhani e Giridhar ficaram tão felizes ao saber que Yashoda havia colocado parte de açafrão nas mãos de sua filha, anunciando assim o seu noivado com Krishna, que imediatamente enviaram a Nanda e Yashoda uma bandeja de joias e pedras preciosas em homenagem ao seu futuro relacionamento. Nanda e Yashoda ficaram muito felizes em receber essas joias e pedras preciosas, mas então mãe Yashoda entendeu que ao aceitar a proposta de casamento, eles também tinham que enviar uma bandeja de joias e pedras preciosas aos pais de Radharani, mas eles não tinham joias ou pedras preciosas. Quando Krishna soube do problema que sua mãe estava enfrentando, ele pegou as joias enviadas por Vrishabhani e Giridhar e as plantou na terra. Logo, árvores cresceram no chão, com seus galhos pendurados, carregados de joias preciosas. Felizes, Nanda Maharaj e Yashoda enviaram as joias aos pais de Radharani, e dessa forma o casamento foi arranjado. Logo depois, Nanda e Yashoda foram até Purnamasi para receber suas bênçãos pela união. Purnamasi é a matriarca, né? Ela é quem, assim, é a guru. Né? Então elas foram pedir as bênçãos pela união. Purnamasi disse a elas: se Radharani e Krishna se casarem naquele momento específico, o casamento não durará. Talvez no futuro eles possam se casar, dependendo de seus mapas astrológicos. E assim o casamento foi cancelado. Já pensou? Não fique triste, não. Você vai ter raiva agora dos mapas. Como é que fala? Dos astrólogos que impediram o casamento. Agora está explicado, porque eu nunca gostei disso. Mas isso tudo foi arranjo, né? Porque o humor é o humor de Parakya-rasa, amor conjugal, né? Então, se fosse casamento oficial, não ia ter aquele humor de fazer as coisas escondidas, aquela coisa toda, né? E o pessoal faz aqui de forma pervertida nesse mundo, né? Então, ela fez isso de propósito, para enriquecer os passatempos de Krishna. Eu não fiquem com raiva, não. Né? Na verdade, assim, os devotos contam que Radharani e Krishna se casaram várias vezes, né? Mas de uma forma escondida, porque ninguém podia saber. Né? Quando Lalita amarrou, né, então, a roupa, né? E tem outros passatempos que descrevem casamentos de Radharani com Krishna, mas tudo escondido, porque não era possível por isso saber. Não é possível que essa passada não saia, o pessoal está atrasando lá. Srimati Radharani, junto com suas sábias, costumavam sair com o pretexto de vender leite no mercado de Mathura, carregando iogurte. Agora sim, peguei isso. Desculpem. Srimati Radharani, junto com suas sábias, costumavam sair com o pretexto de vender leite no mercado de Mathura, carregando iogurte em potes e barro em suas cabeças. Krishna e seus amigos se escondiam no caminho
E quando Radharani e as gopis se aproximavam, Krishna bloqueava o caminho e falavam com elas usando palavras agradáveis. Ele as fazia baixar os potes de suas cabeças e à força comia todo o creme de cima do iogurte. As sakis eram perseguidas dessa maneira quase que diariamente. Aquele iogurte bem grosso, né? Fica uma camada assim. Então, de propósito, pegava a parte de cima do iogurte. Um dia elas convocaram uma reunião e tiveram uma conversa séria. Lalita disse a Radharani: "Ó Shri Radhika, diariamente esse menino, muito travesso Krishna, está obstruindo nosso caminho e comendo todo o creme em cima do iogurte. Então, não conseguimos vender nosso iogurte porque ninguém quer ser um creme em cima." Pronto, terminou, baixada, a gente continua. Falando de iogurte, Para né? ter, né? Pra vocês continuarem, senão eu não vou ouvir mais tarde. Né? Ávidos por ouvir. Faz sentido. Jai Shrimati Radharani Ki Jai. Espere, né, Prabhu? Você perde do som, sem todas essas coisas.